No VET em Ação de hoje, vamos falar de algumas doenças compartilhadas entre os seres humanos e os animais, as chamadas zoonoses. E vamos começar com a esporotricose, uma doença causada por um fungo que vive no material vegetal em decomposição. Tanto que essa enfermidade é conhecida como doença do jardineiro, porque ao ser espetado por um espinho, a pessoa pode ficar vulnerável a esse fungo presente no material vegetal em decomposição. Nos animais e nos seres humanos, essa doença ela promove lesões de pele. Então, são essas feridinhas que começam com pequenos nódulos que depois formam úlceras. E é nessas úlceras que nós vamos encontrar o fungo, o esporotrix. Essa enfermidade, nos seres humanos e nos animais, ela também pode estabelecer uma infecção sistêmica, uma infecção de outros órgãos além da pele, como o pulmão e o sistema linfático, por exemplo. Então é muito importante a gente começar o tratamento nos animais o mais cedo possível. E enquanto o animal tiver as lesões, sempre utilizar luvas, equipamentos de proteção individual, que devem ser descartadas após o uso. Depois que as lesões secam, o animal não mais transmite esse fungo. E é importante salientar que o tratamento ele é longo, mas é passível de cura. Então, esse animal ele não deve ser abandonado e nem eutanasiado como uma primeira opção, mas sim levado ao tratamento. O importante é que, principalmente em felinos, a gente deve avaliar a condição de saúde do paciente para saber se ele tem outras enfermidades que promovem uma queda do sistema imune, como a FIV e a FeLV. Esses animais, eles já têm um prognóstico um pouco mais reservado em relação ao tratamento, porque essas doenças imunossupressoras, elas acabam limitando, impedindo com que a medicação faça efeito. Em seres humanos, ela é considerada uma doença preocupante, vamos dizer assim, em pacientes imunossuprimidos. Quais são esses pacientes? Aqueles que contêm enfermidades que promovem imunossupressão, como alguns tipos de câncer, ou a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, e também pacientes que estejam recebendo medicação antineoplásica, medicação imunossupressora, porque o seu sistema imune estará sendo suprimido, diminuído e não conseguirá combater a enfermidade. Mas, mais uma vez, eu saliento, esse fungo ele só será transmitido de um animal para o ser humano se esse animal tiver as lesões de pele causadas pelo fungo esporotrix. Não é qualquer lesão que é causada por esse fungo. Então é importante ter o diagnóstico correto e, consequentemente, colocar o tratamento correto para que o animal seja tratado e, consequentemente, não transmita. E durante esse processo, sempre usar equipamentos de proteção individual, como as luvas. Além da esporotricose, uma outra enfermidade importante para nós é a leishmaniose visceral canina. Apesar desse nome, existem relatos também em felinos. Essa doença é uma doença que afeta vários órgãos, principalmente o aparelho renal e o sistema hepático. No caso dos cães, que são os mais afetados, ela demora geralmente anos para se manifestar, mas nada impede que animais jovens comecem a apresentar sintomas, como emagrecimento progressivo, lesões descamativas na pele, o crescimento exagerado das unhas, por exemplo. Então, no caso da leishmaniose visceral canina, não existe vacina, mas a doença ela pode ser prevenida através do uso de repelentes, que hoje no mercado são apresentados na forma de coleiras
ou na forma de medicamentos que são aplicados no dorso do animal. E eles devem ser mantidos conforme a indicação do fabricante. Na leishmaniose visceral canina, existe tratamento, mas o médico veterinário ele deve avaliar o estado do paciente e a condição dele receber ou não esse tratamento para que promova-se um controle da enfermidade. Infelizmente, não há uma cura completa da maioria dos pacientes, mas é possível se controlar e o animal viver muito bem com a enfermidade sem causar grandes problemas. A leishmaniose é transmitida através da picada de uma espécie específica de mosquito, que é conhecido como o mosquito palha. Esse mosquito ele se desenvolve na vegetação em decomposição. Por isso é muito importante a gente fazer a coleta, o recolhimento de todo o material vegetal em decomposição que porventura esteja no jardim, como restos de flores, de frutos e de folhas. E também a utilização do repelente nos animais. Os animais eles serão o que nós chamamos de fonte de infecção. Porém, se não houver o mosquito, não há transmissão para o ser humano. Ou seja, o cão positivo para a leishmaniose visceral canina, ele não vai transmitir através do contato com o tutor, e sim se houver um mosquito para que pique o cão contaminado e transmita o protozoário para uma pessoa ou outro animal. Por hoje, terminamos. E lembre-se sempre de cuidar dos seus animais e protegê-los contra as doenças. Até a próxima!